tantas pautas. Chega para cá, professora Loeli, bem-vinda, muito obrigada. Meu bom dia. E aqui, eu dando sequência, aproveito e chamo agora a fala dos estudantes. Vamos dar ouvido aqui, estarmos ouvindo aqui o meu amigo Marcos, que também é dirigente do DCE da UFG, tem mais estudantes aqui, e aí a gente poderia estar depois vendo se representa a todos, porque eu sei como é que é a representação estudantil, não é fácil não. Fala, não, essa representação é do fulano, não é a nossa. Não é. E eu acho isso mais do que nunca plural e diferente. Bem-vindo, muito obrigado e com a palavra, viu, Marcos? Muito obrigado, bom dia a todos e todas. E parabéns pelo ato ontem. Eu não pude estar, mas estavam me representando. Agradeço a nossa deputada estadual Bia de Lima e presidente da Comissão de Educação aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Em seu nome, eu cumprimento todos e todas dessa grande mesa representativa nesse tema importante para a gente discutir hoje, que é a reforma do ensino médio, que tanto precariza o ensino médio no nosso país. Sou Marcos Soares, estou atualmente como coordenador geral do DCE da Universidade Federal de Goiás e sou estudante do curso de licenciatura em Letras. Então, eu também venho aqui como futuro profissional da educação e como uma visão dos estudantes sobre a precarização desse ensino médio. Bom, a gente tem que olhar que o ensino médio, essa reforma do ensino médio, ela foi uma das primeiras medidas do governo golpista de Michel Temer após o golpe contra a nossa presidenta Dilma, sem ouvir estudantes e sem ouvir os professores e os profissionais da educação. E foi implementado pela medida provisória 746, que após virou lei, com uma tramitação muito rápida no Congresso por conta dos interesses privados, como a querida companheira citou nessa tramitação. Então, nós temos que ver o ensino médio hoje, essa reforma, como uma reforma excludente, porque nós estamos vendo os nossos alunos que estão tendo uma visão deturpada do ensino médio, pois a gente está diminuindo as cargas de disciplinas de ciências humanas, por exemplo, e colocando disciplinas que têm esse empreendedorismo fajuto, né? A gente está tirando a oportunidade dos nossos estudantes sonharem com uma universidade e se contentarem somente com o ensino técnico, que, não, na verdade, não tem nada de técnico, né? A gente está também dobrando a carga horária dos professores, dobrando a carga de trabalho dos professores, fazendo com que eles deem disciplinas e itinerários formativos que não tem nada a ver com a sua área de formação. Portanto, nós defendemos a revogação imediata desse novo ensino médio, porque ele é um ataque à educação do nosso país. A gente precisa, sim, de um ensino médio que seja atraente para o estudante, mas a gente não precisa de um ensino médio que acabe com o sonho do estudante entrar na universidade e se contente somente com o curso de ensino técnico e que saia ali do ensino médio sem poder sonhar com até mesmo um curso de licenciatura, já que nós estamos sofrendo essa precarização também. Portanto, nós tivemos um ato ontem na Praça Universitária pela revogação imediata desse novo ensino médio, que é um ataque à educação no nosso país. Como já dizia o nosso grande professor Paulo Freire, a educação sozinha ela não muda a sociedade, mas sem ela tampouco a sociedade muda. Portanto, nós precisamos de uma educação no nosso país que transforme a sociedade. E nós precisamos pensar os professores e os alunos como ferramentas dessa transformação. Muito obrigado. Obrigada, Marcos. Estão te ensinando bacana, cara. Estou gostando, viu? Paulo Freire vivo. Sempre. Então, muito obrigada. E passo a palavra agora para um outro grande amigo, professor Railton, que vem fazendo um trabalho grande na defesa dos profissionais da educação do setor privado, aqui representando, portanto, o Simpro Goiás, e eu passo a palavra. E seja bem-vindo, meu amigo. E é presidente também da CTB Goiás. Bom dia. Teste. Bom dia, deputada, professora Bia de Lima. Na sua pessoa, cumprimento aqui todas as autoridades presentes, minha companheira de luta,
você no Sintego, eu no Simpro, você na CUT, eu na CTB. Parabenizo a sua coragem de abrir esse debate público democrático. Nesses modos, é o primeiro que eu participo. No auditório, quero cumprimentar o presidente da UEE, Ranilson Júnior, que liderou ontem um ato muito importante, e quero cumprimentar com ele todos os estudantes aqui presentes. E quero cumprimentar uma professora da rede pública que está ali, a professora Ailma. No seu nome, eu cumprimento todas as professoras e os professores e todos e todas presentes aqui. O tempo é realmente curto, eu vou procurar ser telegráfico, mas nós precisamos pensar, em primeiro lugar, aqui há interesses diversos, mas nós devemos retomar a educação como política de Estado, estratégica, para qualquer país que quer ter desenvolvimento social, econômico e humano. E nós temos que resgatar a educação como direito humano e social, não como mercadoria. Isso tem que unir a todos nós. E quando nós estudamos políticas educacionais, nós que passamos por uma formação em licenciatura, estão aqui as instituições de ensino superior públicas presentes, sabe que desde o século XVI, com os padres jesuítas, nós tivemos pela primeira vez um esboço de lei de diretrizes e bases da educação brasileira, quando? Em 1961, que é a lei número 4024. Um esboço de lei de diretrizes e bases da educação brasileira, que foi, na verdade, uma ordenação da Constituição de 46, mas que só foi ser implementada lá. E pior, não criou um sistema público, universal, gratuito de educação. Dava gratuidade e obrigatoriedade só até o primário. Quantos pais nossos só estudaram até o primário nesse país por conta disso? Avós nossos. Quando foi que essa legislação foi modificada? Com a Lei 5692 de 71. E a história se repete, porque essa lei, o que ela fez? Ela instituiu o ensino médio profissionalizante compulsório, com terminalidade, negando a maioria dos brasileiros e das brasileiras o acesso ao ensino superior nesse país. E há uma geração enorme de pessoas que até hoje sofrem as consequências dessa nefasta lei da ditadura militar. O ensino técnico profissionalizante que esvaziou as humanidades do currículo, as ciências sociais e que impôs o SPB, Educação Moral e Cívica, que é aquela educação alienante para a obediência à ordem ditatorial imposta no país naquela quadra. De tal maneira que nós só podemos falar de fato numa política de Estado estratégica nesse país, depois da Constituição de 88, quando nós tivemos, sim, a LDB 93-94, que foi fruto de um amplo debate. E quando nós, já no governo do presidente Lula, conseguimos o Plano Nacional de Educação, o PNE, ali em 2010, é muito recente. E tudo isso num amplo processo democrático. Daí, é fato, e muitos disseram aqui, e eu acho que esse tem que ser o pensamento nosso, modificar uma legislação com medida provisória só pode vir de um governo autoritário que nasce de uma ruptura democrática, que não é muito para nós, embora alguns não gostem, chamar que foi golpe, sim. Foi uma ruptura democrática e que fez nascer essa legislação sem debate, sem ouvir estudantes, sem ouvir professores, de cima para baixo. De tal forma que esse debate, deputada, parabéns pela coragem, porque ele deve realmente ser implementado. E aí eu quero ser telegráfico em dizer para vocês basicamente o seguinte: esse chamado novo ensino médio, ele tem problemas, precisa ser debatido. Se não foi debatido até agora, tem que ser debatido nesse momento. Alinhamento com o ideário neoliberal, nos ditames do Banco Mundial. Foco de volta na profissionalização com terminalidade, para ensino médio profissionalizante para a classe trabalhadora e dando possibilidade de voltar a uma velha dualidade da história da educação brasileira. As classes mais abastadas podendo acessar os melhores cursos das universidades públicas desse país. Portanto, o ensino médio que volta a essa velha dualidade. Para terminar, e aí foco em alguns componentes, esvaziando novamente a importância das humanidades, das ciências sociais, foco na língua inglesa, deixando de lado o espanhol num país que é cercado da língua espanhola. E aí uma formação parcial e não integral. Escola de tempo integral, mas não uma educação de fato integral, acessando os saberes da humanidade para uma formação crítica. E aí,
no setor privado, eu preciso dizer, a precarização do trabalho docente, quando a gente vê pelo país o aumento das contratações PJ, das contratações por MEI, trabalho intermitente, perda de carga horária dos professores do setor privado, isso também no setor público. Então, nós precisamos fazer esse debate, isso precisa ser mudado. E o aumento do funil, novamente, para o acesso ao ensino superior, que já é muito pequeno o percentual. E retomar, eu penso, gente, que a gente, de fato, tem o problema do notório saber, que aí pessoas que não são professores, que vão ensinar. O problema que já foi apontado aqui das licenciaturas, há um esvaziamento realmente das licenciaturas e a dissociação do ensino à pesquisa. E aí o prejuízo para a sociedade são cidadãos sem consciência crítica, política, que não usufruem dos bens e saberes da humanidade, bens culturais e saberes da humanidade, e o agravamento da desigualdade social, da alienação social. Então, para terminar, nós queremos um novo marco legal, fruto do debate. E esse novo marco legal também não significa voltar ao ensino médio enciclopédico, o que era antes. Respeito a quem trabalhou, mas trabalhou dentro de um ordenamento de cima para baixo. Então, desculpa, mas nós temos que reabrir o debate. E que, se vai surgir um novo marco legal, que esse marco legal respeite a esses princípios. Educação pública, estratégica como direito, e não como mercadoria. E nós já temos um modelo de ensino médio interessante, o dos institutos federais, que dão formação técnica ampla e que dão acesso ao ensino superior, os institutos federais de ensino. É isso. Muito obrigado, deputado. Isso mesmo, amigo Railton. Traduziu muitas das questões que a gente vem tendo preocupações e que a gente possa aqui ir pontuando e construindo depois um documento contendo todos esses olhares. Passo agora para a amiga Osvani, que também, além de ser colega minha da Rede Estadual de Educação, ela aqui participou, né, da discussão lá no Conselho, é conselheira, né, do Conselho Estadual de Educação, representando nesta audiência pública a Secretaria de Estado da Educação. Bem-vinda, Rosvani. Obrigada. Eu cumprimento a todos na pessoa da deputada Bia e do professor Alexandro. Para a Secretaria da Educação, ouvir a fala do representante do MEC, professor Alexandro, foi bastante tranquilizador, uma vez que ele deixou muito claro que toda essa discussão e possíveis alterações, ajustes nessa proposta, será feita de forma muito criteriosa. Porque uma coisa é fato, independente do contexto em que essa proposta foi desenhada, independente das intencionalidades, interesses que possam ter permeado a construção dessa proposta, o nosso foco é milhares de jovens que são impactados diretamente com as decisões que serão tomadas por nós, né, entidades, representantes que estão aqui e de todo o país. E eu não poderia deixar de dizer que, embora exista uma concepção em cenário nacional, a Secretaria de Estado da Educação levou muito a sério e com muita responsabilidade o trabalho ao desenvolver essa proposta. Nós, desde 2019, que nós tivemos lá na SEDUC uma equipe de 20 professores mesmo, inclusive professores que atuavam na unidade escolar e lá, né, que debateram, estudaram, discutiram muitos documentos, as normativas que tínhamos, a BNCC, para trabalhar na elaboração do documento curricular e na proposta a ser implementada na rede. E, durante todo esse tempo, nós tivemos o cuidado de envolver diferentes representatividades. Nós não fizemos nada de forma centralizada, né? Envolvemos toda a rede, tivemos várias audiências, seminários, consulta pública, audiência pública. O próprio Conselho Estadual de Educação submeteu esse documento curricular para Goiás em 2 audiências públicas. A consulta pública ela ficou aberta por 60 dias. Então, nós contamos, sim,
com mais de 20 mil contribuições nessa consulta pública. No entanto, ainda assim, nós percebemos que pessoas que tinham muito a contribuir não participaram, o que é uma pena, né? Nós entendemos que toda política pública ela precisa ser avaliada e ajustada se necessário. E, nesse sentido, o que nós temos ainda a reforçar é a SEDUC trabalha para implementar as leis que são vigentes, procurando sempre desenhar o seu trabalho para que ele chegue na unidade escolar de uma forma que vá impactar de forma positiva. Então, nesse sentido, tivemos muito cuidado na distribuição da carga horária na matriz curricular, tanto que esses componentes que, de certa forma, perderam aula lá na formação geral básica, nós tivemos o cuidado de trazer para dentro das eletivas que nós criamos um núcleo dirigido e dentro das trilhas. As nossas trilhas foram escritas, sim, com muita responsabilidade, após várias consultas aos estudantes. E, então, elas trazem, sim, um aprofundamento de áreas, né? E, independente de todo esse trabalho desenvolvido, se houver ajustes, estamos lá para trabalhar e levar para a rede da melhor forma possível, lembrando que o nosso foco é o estudante. E, como bem disse o presidente Flávio, essa proposta teve, sim, muitos pontos positivos. Então, eu acredito, mais uma vez, da importância desse debate, considerar principalmente o nosso estudante, como foco, como protagonista, como sujeito de direitos, porque é para ele, né, e é por eles que nós estamos aqui discutindo. No momento é isso, eu agradeço a oportunidade, deputada. Muito obrigada, professora Osvani. E nesse sentido, vamos construindo aqui a nossa manhã, muito rica de debate. E eu chamo para falar conosco nesse momento o Tiago Ribeiro, diretor de currículo, representando aqui a Universidade Federal de Catalão. Aqui o... Bom, então, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer o convite, cumprimentar toda a mesa, também o professor Alexandro, que acompanha online, o auditório, em nome da reitora da UFCAT, a professora Roselma Lucchesi, e o pró-reitor de graduação, o professor Moisés, que viria para essa agenda, mas foi diagnosticado com Covid e, infelizmente, não pôde vir. Sim, sim. A gente entende que esse momento é especialmente importante para as universidades supernovas. Aqui a pró-reitora Camila pode dizer bem disso. A UFCAT é uma universidade supernova, uma das 6 supernovas no Brasil. É uma universidade que foi criada por desmembramento da Universidade Federal de Goiás muito recentemente. E, nesse contexto, a UFCAT precisa se afirmar como uma instituição reconhecida pelo seu papel na educação superior, né? E a gente tem acompanhado com uma certa apreensão os números desse processo seletivo agora, dos alunos que confirmaram sua matrícula no processo SISU. E a gente vê, claro, como já foi salientado aqui por outros colegas, assim, a gente vê que há uma dificuldade em perceber os cursos de licenciatura contemplando as suas vagas ofertadas. Nesse contexto, a gente considera que ações na UFCAT precisam ser tomadas, já estão sendo tomadas. A professora Kátia, que me acompanha nessa agenda aqui hoje, coordena o Fórum de Licenciaturas, que foi recentemente reativado. E a gente acha que esse é um momento especialmente oportuno para discutir esse contexto mais amplo e que implica, sim, em conhecer bem o que é que está em jogo no contexto do novo ensino médio, mas também conhecer os parâmetros legais que orientam e fundamentam aquilo que vai ser implementado através dessa reforma, está sendo implementado através dessa reforma. A gente considera, né, que é importante que esse processo ocorra da forma mais dialogada possível. Nós, como representantes de instituições públicas de ensino superior, a gente, claro que tem um interesse especial, porque a gente está formando esses alunos que vão atuar na licenciatura,
mas a gente também vai receber esse aluno depois, né? O egresso do ensino médio vai chegar nas universidades posteriormente. Pelo menos é assim que a gente deseja. E se a gente observa para os resultados dessa experiência até o momento, se a gente observa que esses resultados eles podem ser revistos em aspectos substanciais, como já foi apontado aqui diversas vezes, eu não preciso reiterar. Acho que é importante a gente ter essa concepção de, assim, ter a tranquilidade de aproveitar esse espaço de debate, colocar as ideias para conflitar, para atritar e aguardar, né, ver o que é que a gente pode peneirar dessas ideias, quais são as ideias que vão sobreviver ao debate. Então, eu acho que esse momento é um momento que inspira a gente, claro, a trabalhar e a buscar soluções alternativas, soluções para os problemas que a gente conhece, não é? Então, eu acho que essa é digamos assim, estamos na UFCAT à disposição, estamos interessados e promovendo esse debate por lá, né, em poder contribuir também com o debate aqui nessa casa. Okay? Obrigado. Muito obrigada. Tem razão, essa busca de soluções é que nos traz aqui nessa discussão aqui hoje, porque eu sei que não é fácil, tem muitas situações, demandas, olhares, muita coisa envolvida e que nós precisamos atentar a todas elas. E chamo agora para falar conosco a professora Giovana Reis, que também é da Faculdade de Educação e aqui representando a DUFG. Com a palavra, Giovana, que também tem assento no Fórum Estadual de Educação e nas lutas em prol da escola pública. Muito obrigada. Bom dia, né, a todos e todas. Bom, assim como a Fátima, eu também fiz uma razoadinha aqui, né? Vamos ver o que dá para falar hoje. Bom, primeiro, eu acho que parabenizar a Bia, né? Primeiro, acho que a gente tem que estar feliz porque conseguimos ter uma deputada que abre espaço, que dialoga, que veio da base da luta do movimento docente, né, do movimento de educação. Então, acho que ter na Assembleia Legislativa uma deputada com o perfil da Bia, acho que potencializa muito as nossas possibilidades de ter avanços e conquistas que duramente a gente vem belejando, lutando ao longo dos anos, né? Algumas para permanecer e outras para a gente tentar que não piore, né? Então, queria, assim, parabenizar a Bia pela iniciativa e, em nome dela, né, sim, cumprimentar todos que estão aí no plenário. Eu sou muito ruim com essas coisas do protocolo, mas vamos lá. Acho, sim, gente, que nós precisamos fazer algumas reflexões. Acho que nós estamos começando agora, de certa maneira, tratar de um debate que, de certa forma, ele foi, eu não vou dizer parado, mas ele foi atropelado pela política nacional desenvolvida pelo governo, por um governo reacionário, conservador, fascista, etc, etc, etc. Mas eu penso o seguinte, que nós temos que ter calma e paciência. O que a gente está vivendo agora, só que agora a gente tem uma situação que a gente, lá em 2015, a gente já olhava para o ensino médio existente em 2013, 2015, a gente já olhava para aquela estrutura de ensino médio e já dizia, essa estrutura precisa ser alterada. Goiás, inclusive, já fez alguns ensaios aqui na época de alterações, estava rolando uma discussão em relação a isso, e essa discussão ela foi acelerada, ela foi interrompida, né, uma caminhada, e no seu lugar foi colocada uma situação como é que eu vou dizer, nem de desprestígio, de desrespeito ao todo o debate que vinha acontecendo, e aí a gente assistiu, né, isso que a gente tem atualmente. Então, acho que agora nós estamos com um cenário de agravamento da situação do ensino médio, que a gente já diagnosticava problemática lá em 2015, 2014, inclusive quando a gente começou a discutir a Base Nacional Comum Curricular. Já havia um diagnóstico de que o tratamento do ensino médio precisava de ter um debate mais aprofundado. A reforma do ensino médio e a construção disso que está sendo chamado de novo ensino médio, na prática, ele aprofunda problemas que a gente, na tentativa de solucionar, na verdade, o caminho adotado me parece que foi um caminho que aprofundou, agravou os vários problemas relacionados com o ensino médio. Eu vou
escolher aqui falar basicamente em um, que é o que mais me atrai, que é a perspectiva da formação que está sendo proposta para a nossa juventude, que vai passar por todo o ensino médio brasileiro. Acho que é muito grave a forma como está pensado o novo ensino médio, estruturado nas competências e nas habilidades. Eu acho que a gente já tem maturidade suficiente para perceber que o projeto de formação que está alicerçando o novo ensino médio é um projeto de formação para o mercado, para a produção, para a inserção, inclusive os tais projetos de vida, que estão aí sofrendo milhares de críticas pelo Brasil afora, estão exatamente demonstrando isso. Então, você retira a formação humana, você retira a formação de cidadania, você retira uma formação científica da formação desses estudantes e coloca no lugar uma formação, entre aspas, porque eu acho que não é formação, coloca no lugar uma coisa que diz que é para inserir esses meninos no mercado, para serem criativos, enfim. Acho que é uma irresponsabilidade e um risco gigantesco de perdas de novas gerações assim enormes para a juventude brasileira, né? Então, eu acho que nós precisamos, nesse sentido, então, só para tentar finalizar, Sandra,